Sozinho Jesus a cruz tomou, o meu pecado tomou ali. Salvação sem fim, livre fez meu viver. Tudo foi pago na cruz. Só a cruz pôde pagar, cobrir em mim pecados sem fim. Me prostro em louvor ao meu Rei, meu Senhor. Só tudo Cristo pagou. Poderes do mal, nem morte ou dor. E eu queria meditar então nesse último domingo do ano em Hebreus capítulo 2, 1 a 13. Diz assim: ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, e é aqui que nós queremos sublinhar: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Essa é uma grande imagem da salvação, uma grande imagem que o Evangelho traz. Semana passada nós não falamos, ou sim, falamos muito pouco, porque foi uma cantata. De certa forma, eu vou falar algo que está assim, relacionado. Jonathan Edwards, em uma das suas obras, que é separado em vários pequenos pedaços, assim, miscelâneas. Numa delas, Jonathan Edwards diz assim: o melhor, mais bonito e mais a melhor, mais bonita e mais perfeita forma que temos de expressar uma união e concórdia doce de espírito um para com os outros é através da música. Quando eu tento formar na minha mente uma ideia de uma sociedade no mais alto grau de felicidade, eu penso neles como expressando seu amor, sua alegria e concórdia e união interna e harmonia e beleza espiritual de suas almas por cantarem docemente uns para os outros juntos. O nome dessa miscelânea é Céu. Assim, isso aqui Jonathan Edwards está... ele disse, isso aqui vem na minha mente quando eu medito mais profundamente no céu. Agora, aquele texto de Hebreus é a base assim do Evangelho, é maravilhoso, mas nós queremos fazer um longo percurso até voltar a ele. E então eu quero passar por muitos textos antes de voltar a ele, para nós termos uma visão do que queremos mostrar de fato. E eu quero começar por Efésios 2, 18 a 21. Depois dessa revelação do coração de Jonathan Edwards, que escreveu sobre o céu melhor do que ninguém em toda a história da igreja. As pessoas pensam muito em Jonathan Edwards escrevendo, pregando pecadores nas mãos de um Deus irado, mas nunca ninguém falou sobre a alegria em Deus, o gozo em Deus, o céu, a comunhão dos santos como Jonathan Edwards. Só quem não conhece a sua obra, que pensa que ela se resume nesses brados de juízo, que estão lá. Então Efésios 5, 18 e 21 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Há mais ou menos um mês atrás, eu preguei sobre disciplinas espirituais, e eu falei que falaria sobre outras disciplinas assim com o passar do tempo. Em vez de fazer uma sequência uma atrás da outra, de vez em quando eu voltava. Estou cumprindo a palavra, não é? E a primeira foi sobre a adoração no Salmo 96, não é? Nós meditamos, já está lá na internet, com o nome adoração, louvor inútil, assim, ficou lá.
E nós falamos sobre a disciplina da adoração. Na verdade, falamos sobre o culto como disciplina espiritual. Tudo que envolve o culto. E eu lembro que eu falei que depois falaria especialmente sobre todas as outras disciplinas. E nós falamos naquele dia que há uma enorme quantidade de pessoas que dizem crer em Cristo, as pessoas dizem para nós. Mas que isso é tão confuso, porque elas se parecem tanto com as outras, que não creem em Cristo, que não creem no Evangelho, sabe? Há tanto egoísmo, tantos problemas comuns com todos os outros pessoas. Parece que sua fé não está produzindo um caráter transformado. E nós meditamos então, naquele dia, de que esse é um grande problema. A fé, quando nós cremos e somos regenerados, essa fé se transforma no caráter que Deus tem para todos os seus filhos, através da aplicação do Espírito Santo, da verdade, através dos meios que Deus estabeleceu, das disciplinas espirituais. Sem esses meios, sem essas disciplinas espirituais, o caráter cristão não é formado. Então não é opcional. É por isso que essa é a vida do cristão: oração, meditação, adoração, culto, que foi o que nós falamos naquele dia de maneira geral, o culto público, e todas as disciplinas que a palavra de Deus diz. Então, a menos que você entenda as práticas cristãs, as disciplinas cristãs, você nunca vai participar, ou de fato vai testemunhar um dia que você nunca foi realmente transformado, porque a regeneração nos dá um coração que se volta para esses meios que Deus estabeleceu, com os quais Ele vai nos transformando de glória em glória, ou seja, nosso caráter vai sendo forjado. Então as suas crenças nunca vão se transformar em caráter, e vão se mostrar só ser uma crença nominal, não é? Se ela não é acompanhada das disciplinas que o Espírito Santo usa para transformar nosso caráter segundo aquilo que nós cremos. Então nós podemos, a gente podia falar sobre oração, por exemplo, que é uma das disciplinas essenciais que a palavra de Deus nos mostra. Mas eu lembro que eu falei que primeiro ia falar sobre o canto. Como falamos sobre adoração, e sempre que a gente fala sobre adoração, as pessoas sempre gostam de pontuar. Agora, adoração é tudo. Trabalhar é adoração, ler a Bíblia é adoração, oração é adoração, tudo é adoração. Mas as pessoas, quando elas falam isso, elas estão querendo dizer que o canto não é... Não, mas eu quero falar sobre o canto, sobre cantar, sobre o que nós fizemos agora. Essa é uma das disciplinas espirituais que o Espírito Santo usa para transformar o que você sabe, o que você ouve em sermões, estudando, em caráter. Não é opcional, ou não é uma coisa de segundo. Muitas pessoas até pensam, querendo ser espirituais, o importante no culto é o sermão, o resto, depois tem gente que chega atrasado, sabe? Porque o cara pensa assim, olha, o culto, o problema é o sermão, se eu perder o início não tem problema. Essa pessoa não entendeu o Evangelho, não entendeu a palavra de Deus. Então, a segunda, eu diria que a oração é a disciplina espiritual que a palavra de Deus mais nos ordena, assim, em que você tem mais comandos na Bíblia. A segunda é cantar. A segunda é incrível. Cantar, nós somos ordenados a cantar. Não é que se você gostar, não é nada disso. É uma ordem, como orar, sabe? Como ler a Bíblia, cantar. Muitas pessoas perdem esse fato, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre o canto, sobre nós cantarmos. Por exemplo, no Salmo 33, diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério, instrumentos de 10 cordas, cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo. E depois o salmista vai dizer as razões, por que você tem que cantar? Ele vai dizer, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama